No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre tudo que a família precisa pensar e saber na hora de escolher o carrinho do bebê. E claro, para me ajudar, eu tô aqui com a Ingrid, nossa super especialista em carrinhos, que vai mostrar pra gente um pouquinho da diferença entre os modelos e quais são as perguntas-chave na hora de fazer essa escolha, né, Ingrid? Isso mesmo. Olá, famílias! E vocês já sabem que aqui na Happiness a gente vende a linha completa de puericultura da Joy. Os carrinhos, bebê confortos, Moisés, base para carro e todos os acessórios, né? Isso mesmo. Então vamos lá? Eu queria começar mostrando para vocês quais são os dois modelos de carrinhos existentes no mercado. Porque é isso, né, Ingrid? A gente tem o modelo compacto e o modular, certo? Exatamente. Qual que é a diferença entre eles? Vamos lá. Começando pelo compacto, né? O Turch, ele é um carrinho hoje que é um carrinho de passeio mais completo que tem no mercado. Por quê? É um carrinho leve, é um carrinho prático no momento do fechamento e ele é um carrinho que acopla tanto o bebê conforto quanto o Moisés. Quando a gente fala de um carrinho compacto, de um carrinho de passeio ou até mesmo o carrinho guarda-chuva que muitas mamães conhecem hoje, é exatamente o carrinho de passeio que a gente tem, tá? Ele é um carrinho que faz o fechamento apenas com uma mão, isso possibilita que a mamãe ela feche ou abra o carrinho até mesmo com o bebê no colo, né? É um carrinho mais estreito, que vai ter, para quem tem um espaço de porta-mala pequeno, um espaço ali reduzido, cabe no porta-mala. A gente até fez um vídeo dele, né, Tati? Isso. Que ele encaixa entre o banco do motorista, o banco do passageiro e o banco de trás. Não precisa você colocar no porta-malas, né? Ele também é um carrinho para quem viaja bastante. Muitas das vezes a gente tem os parentes fora da cidade. Então, para uma família que viaja, ele cabe no bagageiro do avião. Você não precisa despachar. Então, ele é um carrinho bem prático. Basicamente é isso, hoje falando de um carrinho de passeio. Precisa ser um carrinho fácil, um carrinho prático, né? Precisa ser um carrinho leve e que atenda ao seu bebê. O ponto principal no carrinho de passeio é a mamãe verificar se ele é desde recém-nascido. Isso é importante, né? Isso é bem importante porque alguns carrinhos de passeio, o carrinho guarda-chuva, eles são a partir de 6 meses de vida. Como que você vai identificar? Porque às vezes até mesmo ganha um carrinho e você não sabe se ele é desde recém-nascido ou não. Ele tem que deitar todo, tem que fazer aquela posição lie flat. Ou mesmo só um pouquinho de inclinação, porque a gente chama dessa inclinação anti-refluxo, né? Mas mais do que isso não, porque aí é um carrinho a partir de 6 meses. Eu acho que aqui a gente está falando de muita praticidade, né? Então é aquela família que quer de fato aquele carrinho pequenininho, leve, que leva para todos os lugares. Eu acho que para quem viaja muito, como a Ingrid falou, então a família tem uma casa na praia, a família tem uma casa na fazenda, ou pega muito avião, é aquele carrinho prático que a criança vai usar por bastante tempo, né? A gente vê aquelas famílias que costumam viajar, né? Às vezes até para fora com o bebê e quer andar com ele ali o dia inteiro no carrinho, é um carrinho que atende a esse modelo, né? Exatamente. E lembrando também que ele é um carrinho com rodas menores. Então, os carrinhos de passeio, eles são rodas menores, mas são para todos os tipos de terreno, tá? Não tem diferença. Porque o modular ele é para todos os tipos de terreno e esse é para um terreno específico. Não, os carrinhos de passeio, eles também são para todos os tipos de terreno. E é legal reforçar, como a Ingrid falou aqui, gente, que esse modelo Tourist, que apesar de ser um modelo mais compacto, né? Então é um modelo menorzinho aqui, é o único que acopla também o Moisés. Então não é porque você tem um carrinho compacto que você precisa deixar de ter essa praticidade do bebê conforto e do Moisés também, né? Isso. Lembrando que o Turch, ele é o único no mercado que faz essa acoplação do Moisés, né? A maioria dos modelos ele acopla o bebê conforto, mas o Moisés somente o Turch mesmo da Joy. E agora vamos falar do carrinho modular? O que ele oferece para os papais? Qual que é a praticidade desse modelo? Vamos sim. Então, basicamente, agora falando do carrinho modular, gente, a grande diferença já é essa. Ele é sempre um carrinho mais robusto, né? Visivelmente a gente já consegue ver sobre um carrinho estreito, um carrinho menor e um carrinho mais robusto, né? Eu sempre deixo bem claro para os meus clientes que não existe um carrinho modular pequeno. Não existe um carrinho modular leve. Tem os mais leves, mas leve como compacto não existe. É um trade-off, né? Aqui a gente vai escolher leveza e praticidade versus conforto para o bebê, né? Isso, exatamente. E o carrinho modular, ele tem essa grandiosidade, rodas maiores, justamente por conta disso. É como o carro. O carro, quando tem rodas maiores, dá mais conforto, você sente menos balanço. É a mesma coisa num carrinho de bebê, né? Aqui a gente está falando de um carrinho modular. O que se torna ele modular, Tati? Justamente essa praticidade de você conseguir remover a cadeirinha dele. Então, você remove essa cadeirinha e você fica somente com a estrutura do carrinho para que você coloque sobre ela o bebê conforto ou o Moisés. Então, você remove ali no Turch, você coloca sobre a estrutura que fica permanente. Aqui não. Você tem somente a estrutura do carrinho nos momentos de passeio
com o bebê conforto ou com o Moisés. E também, quando você utiliza a cadeirinha do carrinho, você consegue colocar frente os papais. Então, isso torna ele ser modular, um carrinho que você vai modificando conforme as fases do bebê. Isso é super bacana, porque a mamãe pode ver o bebê ali durante o passeio, Sim. né? Então também traz essa praticidade, essa segurança e esse conforto para os papais também, né? Exatamente. E o que é bacana é que quando você está usando, por exemplo, na versão bebê conforto, que o bebê é bem pequenininho, a cadeirinha pode ficar em casa, né? Então você acaba tendo de fato um carrinho também um pouco mais leve ali para carregar no dia a dia, né? Exatamente, exatamente. Você deixa a cadeirinha guardadinha em casa, fica só nessa primeira fase de bebê conforto e Moisés, né? Então, bebê conforto você vai colocar no carro e você vai precisar guardar somente a estrutura do carrinho. Eu acho que aqui a gente está falando muito de, por exemplo, uma família que vai utilizar muito o carrinho, né? Seja no passeio com o bebê no dia a dia, um passeio na pracinha, um passeio no shopping, o bebê que vai ficar na casa da vovó, né? Então vai passar o dia ali, precisa ter a estrutura do carrinho mais confortável para poder tirar aquela sonequinha. É um pouquinho dessa lógica que a gente usa? Exatamente, Tati. Eu sempre deixo isso bem claro para meus clientes quando eles estão na dúvida se vão escolher um carrinho modular ou um carrinho de passeio. É tentar imaginar como será o seu dia a dia com a chegada do bebê. Eu sei que a gente às vezes imagina de uma forma e acontece completamente de outra, mas o que vocês gostam, porque a gente sabe que os nossos filhos eles vão conforme os pais vão. O ritmo dos papais, né? Isso, os pais vão ensinando eles, né? Então, se vocês é uma família que vai passear muito, né? Em parques, em calçadas, você precisa de um carrinho com estrutura maior para que o seu bebê tenha um pouco de conforto maior nesse primeiro momento. A gente está falando de amortecedor, de rodas maiores, né, para passar ali, por exemplo, num buraco. Tudo isso a gente tem que levar em consideração também, né? Exatamente. E os carrinhos robustos, os carrinhos modulares, eles já também aguentam por mais tempo, né? O carrinho de passeio, ele vai de 0 até 15 quilos, que vai ser mais ou menos os 3 anos da criança. Já o carrinho modular, justamente por ele ser mais robusto, ele vai até os 22 quilos da criança. Dependendo se for menina ou menino da estrutura da criança, é até mais ou menos 5 anos e meio, 6 anos Então, de idade. gente, é super importante que os papais avaliem tudo isso, né? Então, aqui a gente falou, por exemplo, avaliar qual é o tipo de passeio, né, que vai fazer preferencialmente, qual que é a rotina do bebê. Eu, por exemplo, sempre penso nisso na hora do Moisés, né? Então, por exemplo, eu e meu marido, a gente sabe que a gente gosta de ir a restaurantes ou de jantar com os amigos. É claro que a gente sabe, né, que quando tiver filho a rotina vai mudar um pouquinho, mas a gente sabe que, por exemplo, talvez o bercinho seja algo super útil pra gente, porque se a gente sair, ou mesmo for a casa, né, da minha mãe, for a casa da vovó ali no final de semana, tem um lugar confortável, apropriado para o bebê dormir. Então, talvez o Moisés pra gente faça sentido e para algumas famílias não. Então, acho que avaliar se vai viajar bastante, se precisa pegar avião, qual que é o tamanho do carro, tamanho do porta-mala e o budget, né, Ingrid? Então, entender onde é que a família se encaixa aqui, porque existem diversas opções com níveis diferentes de conforto, de preços e de facilidades também, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que vale você pensar em todos esses tópicos que a Tati falou e você tentar imaginar. Muitas das vezes o carrinho que serve para a família da Tati, para os filhos da Tati, não serve para minha família, tá? A Tati às vezes precisa de um carrinho prático, mas eu, Ingrid, prefiro um carrinho modular. O meu estilo de vida vai ser mais para um carrinho modular e é isso que cada mamãe tem que pensar. A gestação é uma fase que a gente fica com 1001 dúvidas na mente, sem saber para onde vai, né? Mas o importante é você pensar como é o seu dia a dia e como será, né? Porque ali você vai ter um caminho de como seguir com um carrinho ou outro. Legal. Eu também queria dar algumas dicas aqui, Ingrid, do que é legal. Quais são os pontos chaves que os papais deviam se atentar na hora de escolher o carrinho? Então, a gente já falou aqui, por exemplo, rodas, né? Qual que é o tipo de terreno que você vai passear? Qual que é o tipo de terreno que o carrinho precisa atender? O que mais são essas dicas legais de olhar que o carrinho cumpre agora na hora de fazer essa escolha? Também o porta-mala. O espaço do porta-mala ele é sempre principal, porque com a chegada do neném você vai ter carrinhos, você vai ter bolsa do neném e outras coisas. Então, caminhão de coisas de casa, na verdade, né? Exatamente. Então você precisa também saber qual é o espaço que você tem. Claro que muitas das vezes alguns papais eles já pensam em trocar de carro, em ter um carro com porta-mala maior, mas se não é um pensamento nesse primeiro momento, você identificar ali qual é o tamanho de porta-mala que você tem. Acho que você falou também que é muito legal de sempre se atentar, né? Se é um carrinho para recém-nascido, então se ele tem essa posição lie flat, que é a posição deitadinha, né?
por completo para o bebê tirar uma sonequinha, poder dormir ali de forma confortável também. Os cestos são bacanas, porque como a gente falou, é um caminhão de coisas que a gente sai de casa, então é importante ter um espaço confortável para os papais poderem colocar ali. Também sobre se ele encaixa Bebê Conforto e Moisés, né? Porque você precisa se atentar, não são todos os carrinhos da Joyce, todos os carrinhos ele encaixa o Bebê Conforto, mas geralmente em outras marcas eles não encaixam. Acho que é legal também olhar se o tecido, né, é confortável, o toque é gostoso, se ele é lavável, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente precisa fazer a higienização desse carrinho. Então, acho que todos esses aspectos de praticidade também são bacanas. O carrinho é uma peça que você vai usar diariamente. Então, às vezes a criança regurgita, uma fralda vaza. Então, precisa ser prático para a higienização. A gente pode falar também aqui que é importante, né, avaliar esse assento, né, o quanto ele é confortável, se os cintos têm ajustes para que você possa aumentar ali, né, a altura do cinto à medida que a criança for crescendo, para trazer esse conforto também. É legal também a gente se atentar à capota, né? Aqui as capotas da Joy sempre são extensíveis, então deixa esse bebê bem protegidinho, né? Caso esteja um dia de sol, uma garoinha ou um vento forte. A proteção solar, né? Porque esse bebezinho não pode passar protetor solar até os 6 meses, então deixa ele bem protegidinho, é repelente à água e tem o Peekaboo, né? Pra gente poder dar aquela espiadinha no bebê durante o passeio. Nós sabemos que as mamães, elas sempre querem estar a todo momento com a visão no bebê, mas chega um momento que o bebê quer conhecer o mundo, então para isso já tem o visor aqui, tem o Peekaboo que você consegue ter uma visão bem ampla do bebê e até mesmo por ser em tela ele consegue receber uma ventilação maior nos dias mais coisinhas aqui que a gente ainda não falou, que é a barra, né, com esse ajuste de altura, que eu acho que para os papais que são um pouquinho mais altos, acho que isso faz bastante diferença no conforto, né, na condução desse carrinho, e itens de segurança também, né, Ingrid? Então sempre se atentar ao freio, se é um freio prático, se você consegue acionar ali rapidamente, se você precisar, no momento da parada, e o cinto de segurança, né? O cinto de segurança. Carrinho de bebê sempre tem que estar o cinto de 5 pontos, que é aquele que a gente sempre fala aqui no canal. Olha só, 5 pontos são os 2 de peito, os 2 de cintura e um entre pernas. Então, você sempre precisa se atentar se o carrinho do seu bebê tem esses 5 pontos que é para proteger o corpinho dele por inteiro. Então, tem também, né, esse detalhezinho de ter o tecido ali para trazer um pouco mais de conforto no cinto. E o que eu amo nos modelos da Joy é o cinto de fivela magnética, né, que é muito prático. Então, você apertou o botão, solta os 2 lados automaticamente e você consegue unir as pontas ali através de um ímã, né? Cada uma de uma vez, o que traz muita praticidade. Pode parecer bobeira, mas quem já tentou essa missão de colocar o bebê ali num carrinho, por exemplo, que sabe que tem que unir várias pontas do cinto, sabe como essa missão é complicada, né? Então aqui a gente tá falando de muita praticidade e segurança também, né? Exatamente, isso mesmo. Outra coisa que é importante se atentar, Tati, também é o fechamento que o carrinho tem. Então tem que ser um fechamento prático, né? Tem que ser um fechamento rápido ali, que você consiga se locomover até mesmo quando você está com o bebê. Muitas das vezes a gente olha um carrinho pela internet e acha que ele é maravilhoso, mas na hora do fechamento você acaba encontrando dificuldades. Então ele é um ponto principal para você saber fechar o carrinho e saber se ele é prático também. É, porque de novo, né, a gente falou que muitas vezes a mamãe pode sair ali sozinha com o bebê para ir a uma consulta, para ir ao pediatra, então tá com o bebê ali no colo, com todas as coisas que leva. É importante que o carrinho, né, tenha esse fechamento prático, rápido, e que você consiga fazer ali em poucos minutos, muitas vezes sozinha também, né? Isso mesmo, exatamente. Então, o que a gente está falando aqui é que, na verdade, o carrinho também precisa de test drive, né, Ingrid? É importante os papais testarem, analisarem todos esses pontos que a gente está trazendo e, claro, assistir os nossos reviews aqui no canal, né? Com certeza. É bem importante que venham até as lojas, né, conhecer pessoalmente, fechar, abrir, fazer esse teste, para você saber se realmente ali para você aquele carrinho que você tanto imaginou vai ficar bom no seu dia a dia. Atender todas as necessidades. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Essas foram as nossas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e seu comentário. E até a semana que vem. Tchau, tchau!